Irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma vez gravarmos uma mensagem da Palavra de Deus e deixar os irmãos acessarem lá no canal da nossa igreja, IBMG Rio Claro. E como nós falamos na última pregação, hoje nós vamos tratar do assunto a transformação da família. A última mensagem foi a salvação da família. E nós dividimos em duas partes, a salvação da família e a transformação da família. E hoje o assunto que nós queremos tratar é a transformação da família. Nós usaremos o mesmo texto, o texto do Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11, né? Quando Jesus vai naquela festa de casamento e transforma a água em vinho. Mas antes da leitura do texto, oremos ao Senhor. Pai santo e justo, em nome de teu Filho Jesus, nós oramos e colocamos as nossas vidas diante do Senhor, confiamos as nossas vidas ao Senhor e pedimos que pela obra do teu Espírito Santo, o Senhor possa trazer orientação, direção para a palavra que vai ser ministrada agora. A tua palavra diz que o Senhor vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. E nós pedimos que esta palavra alcance o coração de todos aqueles que assistirem e ouvirem esta palavra. Esteja operando também na vida de famílias e transformando-as pelo teu poder, Jesus, e pelo poder do teu evangelho. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura aqui mais uma vez, irmãos, Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Bom, a nossa última mensagem foi a salvação da família. Hoje nós falaremos sobre a transformação da família, ou a metamorfose da família. Bom, eu queria começar dizendo a vocês que a ideia central que acompanha o cristianismo, a ideia central que acompanha o evangelho, é que Jesus Cristo nos transforma, né? A ideia central é esta: Jesus Cristo e o evangelho têm um poder transformador, né? Como uma metamorfose. Bom, nós não precisamos de arremedos, nós não precisamos de remendo, mas de uma completa transformação, de uma completa metamorfose na nossa essência, no nosso ser. E um dos milagres mais bonitos que nós podemos usar para ilustrar essa verdade contida em João capítulo 2 é o milagre, ou melhor, a transformação da lagarta numa borboleta. Existem outros bichos, né, que passam por esse processo de metamorfose, esse processo de transformação. Existem espécies de águas vivas, existem espécies de caracóis, existem espécies de insetos que também passam por um processo de metamorfose, por um processo de transformação. Mas quando a gente quer falar de transformação, de metamorfose, de um ser em outro, o que é mais ilustrativo
certamente é da transformação da largata numa borboleta, né? Então, quando a gente pensa nesse processo de metamorfose, que a lagarta vira uma borboleta, o que a gente aprende? Né? Que metamorfose é a transformação de um ser em outro. E essa é a ideia central do Evangelho. É a transformação de um ser em outro. Lá em 2 Coríntios 5,17, está escrito assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17 não está falando de novos hábitos, de novas atitudes. 2 Coríntios 5,17 está falando que se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou seja, é nova criação. É um ser que foi transformado em outro ser. Essa é a proposta do cristianismo. Esta é a ideia central do cristianismo, que descreve um processo de desenvolvimento que resulta numa criatura totalmente nova, com uma essência totalmente nova, com uma estrutura totalmente nova, com uma essência e estrutura diferentes das iniciais, né? O que o cristianismo traz para mim e para você é uma conversão de essência, ou seja, é uma transformação de dentro para fora, né? O que o milagre em Caná da Galileia vai ilustrar melhor, vai trazer para nós como ensinamento, como lição, é que Jesus Cristo, o Evangelho, traz uma transformação de natureza íntima, né? Vamos pensar, né? Vamos pensar na lagarta e na borboleta. A lagarta arrasta-se pelo chão, a borboleta voa. A lagarta alimenta-se de folhas, a borboleta alimenta-se do pólen. Observa só, é um ser transformado em outro, com novos hábitos, com novas atitudes. Até o habitat mudou. A lagarta arrasta-se pelo chão e a borboleta voa. Vamos trazer para o texto. O texto está falando o quê? De uma metamorfose, de uma transformação, de uma coisa em outra. O que o texto está ilustrando? Água transformada em vinho. Água incolor, não tem cor. Vinho é colorido, possui cor. Água é insípida, não tem sabor. Vinho é saboroso, possui sabor. Água é inodoro, não tem cheiro. Vinho é aromático, tem cheiro. Observa que foi uma transformação de essência, de natureza, uma completa transformação. Água é uma coisa, vinho é outra coisa. E é isso que o Evangelho propõe para mim e para você, uma transformação. E é isso que o Evangelho tem para a minha vida e para a sua vida. É isso que o Evangelho e Jesus Cristo tem para a minha vida conjugal e para a sua vida conjugal. É isso que Cristo e o Evangelho tem para a minha vida familiar e a sua vida familiar. Uma completa metamorfose, uma completa transformação. E se Jesus Cristo vier, se eu e você nos submetermos ao Evangelho, a nossa vida passará por uma grande transformação, por uma grande metamorfose. E qual hoje nós veremos o quê? O resultado dessa transformação, né? O resultado desse milagre na vida pessoal, na vida conjugal, na vida familiar. E o que a gente aprende? Quais são os resultados desse milagre na vida pessoal, na vida conjugal e na vida familiar? O primeiro resultado desse milagre, a primeira consequência desse milagre, é que nós vamos experimentar o novo. Né? Esse milagre fala o quê? De um vinho novo. Né? Porque o texto diz: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Bom, deixa eu dizer para você, aquele vinho era novo. Aquele vinho, né, foi criado
por Jesus Cristo. Aquele vinho foi uma criação nova de Jesus Cristo. A palavra de Deus lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21, diz assim, o Senhor Deus falando, eis que faço novas todas as coisas. Irmãos, amigos, espectadores, aqueles que estiverem assistindo esse vídeo, quando Jesus Cristo e o Evangelho entram na nossa vida, a gente experimenta o novo. Coisas novas surgirão na nossa vida. Coisas novas aparecerão na nossa vida. O que esse texto está falando para a gente? Que um vinho completamente novo veio à existência. E é isso que Deus quer para a minha vida pessoal, conjugal e familiar. Que coisas completamente novas venham à existência. Nunca houve um vinho como aquele. Nunca houve um vinho como esse aqui do texto. Um vinho completamente novo. É isso que o mestre Sala, o mestre de cerimônia, está dizendo ao noivo. Tu guardaste o bom vinho até agora. Deus tem coisas boas guardadas para a sua vida pessoal, conjugal e familiar. Coisas sem precedentes. O que é algo novo? É algo que nunca existiu. É algo completamente inédito. Venha para Jesus, se submeta ao Evangelho de Jesus e você vai experimentar coisas novas, coisas que você nunca vivenciou, coisas que você nunca experimentou. Um novo relacionamento conjugal, familiar, tudo será novo na sua vida. Você vai ver atitudes brotando na sua vida que você nunca teve, coisas novas. Talvez você nunca tenha elogiado a sua mulher. Talvez você nunca tenha dirigido um elogio ao seu marido. Mas quando Cristo e o Evangelho entrarem na sua vida, você vai elogiá-lo, você vai valorizá-lo e você vai dizer, olha, eu nunca fiz isso. Isso é novo na minha vida. Você vai dirigir palavras de carinho, de afeto, de consideração que você nunca fez e você vai dizer, isso é novo na minha vida. Deixa Jesus transformar a sua vida pessoal, conjugal e familiar e você vai experimentar coisas novas que Deus tem para a sua vida. O segundo resultado desse milagre é que você experimenta o diferente. Por que o diferente? Porque água e vinho são completamente diferentes. Quando a gente recebe a Cristo e quando a gente se submete ao poder do Evangelho, nós nos tornamos seres completamente diferentes daquilo que nós fomos até hoje, da forma como nós vivemos até hoje. Sua vida, sua família e seu casamento não será igual ao que foi até hoje, porque o vinho é totalmente diferente da água. A sua vida conjugal, a sua vida familiar será ou serão o que nunca foram. Sua vida familiar, sua vida conjugal sofrerão uma profunda transformação. Quando você comparar o antes e o agora, você perceberá que não há qualquer semelhança. Está tudo distinto, está tudo diferente. Os relacionamentos estão diferentes. Os comportamentos estão diferentes. As condutas estão diferentes. Quando você falava com seu filho e ele não te ouvia, agora você fala e ele te obedece. Quando você pediu um favor com seu marido, uma ajuda com ele e ele não lhe atendia, hoje ele está lhe atendendo. E você fala assim, o que houve? Você está diferente. E por que ele está diferente? É porque o poder transformador do Evangelho alcançou essa pessoa. A única esperança para o ser humano é Jesus Cristo. A única esperança para o ser humano é o poder transformador do Evangelho. A educação não transforma um ser humano. Eu sou totalmente a favor da educação. Eu valorizo a educação, mas a educação não transforma a natureza de um ser humano. As instituições não transformarão a natureza do ser humano. A única esperança de transformação de essência, de natureza,
de pegar um ser humano e transformá-lo numa nova criatura é o Evangelho, é Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 5, versículo 28, tem um texto que diz assim: aquele que roubava, não rouba, antes trabalhe. O Evangelho ele tem poder de pegar um ladrão e transformá-lo num trabalhador. Em Lucas, no capítulo 19, o texto fala da vida de Zaqueu, que era um funcionário público corrupto, mas quando ele foi alcançado pelo Evangelho, ele se transformou num homem honesto, num homem generoso. Eu creio que há esperança para o ser humano, e essa esperança está em Cristo, e essa esperança está no Evangelho. Transformar o ser humano numa criatura totalmente diferente do que era antes. Outra coisa que o milagre da transformação nos ensina é que nós vamos experimentar o melhor. O seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento familiar pode ser melhor hoje do que fora ontem. Por quê? Porque o versículo 10 ele diz assim: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Aquele vinho que Jesus produziu da água era um vinho superior, era um vinho melhor do que o anterior. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Cristo e o Evangelho alcançar a sua vida conjugal, a sua vida familiar, essas áreas da sua vida serão melhores do que eram antes. O segundo estágio será melhor do que antes. A história da humanidade está dividida em antes e depois de Jesus. Quando Jesus entra na nossa vida, a nossa história também tem um antes e um depois. A sua vida pessoal pode ter um antes e um depois. A sua vida conjugal pode ter um antes e um depois. A sua vida familiar pode ter um antes e um depois. Aí você pode dizer assim: mas eu conheço pessoas cristãs, evangélicas, religiosas, que a vida, desculpem, é um desastre. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou trabalhando em cima da regra e não da exceção. Em Cristo, família desajustada, família desequilibrada, em Cristo é exceção. Porque em Cristo, casamento e família ajustados são regras e não são exceções. Então, o que o Evangelho está propondo para nós através do milagre da água transformada em vinho, que o que nós podemos viver a partir de Jesus, o que nós podemos viver a partir do conhecimento do Evangelho, será superior, será melhor do que aquilo que nós vivemos até agora. Dê uma oportunidade para Jesus, dê uma oportunidade para o Evangelho, e você vai ver que o estágio que você viverá após Cristo é infinitamente superior e melhor do que o estágio que você viveu antes de Jesus. E outra coisa que esse milagre propõe para nós é a restauração da alegria. Casamento, família, devem ser relacionamentos permeados, cheios de alegria. Quando o relacionamento conjugal é feliz, ou quando o ambiente familiar é feliz, a gente quer voltar, a gente quer correr para o nosso lar, a gente quer correr para a nossa casa. Quando a gente vive um relacionamento conjugal feliz, ou quando a gente tem um ambiente familiar feliz, esse ambiente familiar, a nossa casa, o nosso lar, torna-se atraente. Por quê? Porque família alegre é família feliz, é família bem-humorada, é família que brinca, é família que faz graça. E quem não quer estar num ambiente feliz? E quem não quer estar num ambiente alegre? Talvez a alegria do seu relacionamento conjugal familiar tenha acabado. Mas Jesus, vinho, simboliza alegria. Ele quer restaurar a sua alegria. Jesus, com esse milagre, está mostrando para mim e para você que ele tem poder para nos surpreender, para nos causar admiração, para nos causar surpresa. Porque o texto diz nos versículos 9 e 10 que o mestre Sala provou a água transformada em vinho, chamou o noivo. Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora.
O mestre de cerimônia se surpreendeu. Mas todos botam um vinho inferior e depois serve o superior. Você guardaste um vinho bom até agora. Ele estava surpreso com aquela atitude. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem surpresa para a sua vida. Deus quer surpreender você nas áreas da sua vida em que você perdeu a alegria, perdeu a vontade de viver. Deixa Deus te surpreender com aquilo que Ele é capaz de fazer na sua vida conjugal, na sua vida familiar. Prove. Se você provar o que Deus tem para fazer na sua vida, você se surpreenderá. Olha o que o texto diz no versículo 9. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho. Ele experimentou, ele provou. Nós usamos um termo que diz que contra fatos não há argumentos. Argumentos têm poder sobre argumentação. O argumento vale mais, desculpem, os fatos valem mais do que a argumentação. A experiência vale mais do que a argumentação. Eu provei, eu vivi, eu sei do que eu estou falando. Fatos são acontecimentos que fazem com que a gente prove de forma cabal, completa, incontestável aquilo que nós estamos falando. E ele provou. A palavra de Deus no Salmo 34 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Prove, experimente, receba Jesus e você verá que ele vai te surpreender. Que Deus faz coisas que escapam dos nossos olhos. Que Deus faz coisas inimagináveis. Aquilo que você nunca sonhou, aquilo que você nunca imaginou. A palavra de Deus lá em Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos e imaginamos. Deus faz coisas que nós jamais pensaríamos que Ele é capaz de fazer. Talvez você nunca imaginou que você poderia fazer uma viagem com a sua família, jantar fora com a sua esposa. Talvez isso seja um sonho distante e Deus quer fazer isso por você. Talvez você olhe para o seu filho e você está vendo ele escapando por entre os seus dedos e você está com medo. Deus é poderoso para resgatar, para trazer esse filho de volta. E você fala assim: meu filho sempre foi tão rebelde, aí deu tão difícil, tão confrontador, tão desrespeitoso. Aí Deus quer trazê-lo de volta e fazê-lo um filho amoroso, um filho afetuoso, um filho obediente, um filho carinhoso. Deixa Deus fazer o milagre da transformação na sua vida conjugal e familiar. Porque o agir de Deus vai além de qualquer limite. Por quê? Por que o agir de Deus vai além de qualquer limite? Ele transformou água em vinho. E quem transformou água em vinho é poderoso para transformar o seu casamento e a sua família. Porque quando Deus transforma, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. O mestre Sala diz assim: todos costumam pôr primeiro o bom vinho. Era costume servir um vinho. Era costume servir primeiramente o bom vinho. E quando já beberam fartamente, quando as pessoas não têm mais, já perderam o discernimento, serviam qualquer coisa. Aí ele diz: tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Um paradigma foi quebrado aqui. Um costume foi quebrado aqui. A palavra de Deus diz, repito, já a terceira vez que eu cito 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Os velhos hábitos serão abandonados. As velhas práticas serão abandonadas. As velhas atitudes, as atitudes, os comportamentos antigos serão abandonados. E o resultado? O resultado vai ser uma mudança de hábito.
o resultado serão coisas novas. Porque quando ocorre essa transformação, depois que a lagarta se transforma em borboleta, ela muda os seus hábitos. Né? Hábitos são coisas que a gente fazia no passado, velhos hábitos. Agora vai ser tudo novo. Lembra que eu disse anteriormente que a lagarta se arrasta pelo chão e a borboleta voa? Que a lagarta se alimenta de folhas e a borboleta se alimenta do pólen? Novas atitudes, novos hábitos. Até o habitat mudou. É que a mudança fundamental afetou o seu jeito de ser. E quando a transformação afeta o nosso jeito de ser, a gente passa a ter novas atitudes, novos hábitos. Então, deixa Deus fazer esse milagre na sua vida. Porque um novo ser tem uma nova forma de fazer as coisas. Tem uma nova forma de falar. Tem gente que é grosseira com a família. Tem gente que é grosseira com o cônjuge. Tem gente que não tem docilidade nenhuma para falar. Tem gente que é muito educado com os de fora, mas é bruto com os de dentro. Se nós tratássemos as nossas famílias com a educação que nós tratamos os de fora, o nosso ambiente familiar seria muito melhor. O que o Evangelho está propondo para nós é nos transformarmos em novas criaturas e assim a gente ter novas atitudes no nosso ser, atitudes diferentes do habitual, atitudes diferentes do normal. Velhos hábitos têm te governado, mas se Jesus transformar a sua vida, eu vou dizer uma coisa para você. Novos hábitos surgirão na sua vida. E o que é mais bonito nesse texto, que o texto diz assim, olha, com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Você vai ter meios, vai ter crédito para testemunhar para outras pessoas. A bênção de Deus que atingiu a sua vida vai respingar sobre a vida de outras pessoas. Porque o texto diz no versículo 9, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera. O mestre-sala não sabia de onde veio aquele vinho, mas o mestre-sala e todos os convidados foram beneficiados por este milagre. E o texto diz assim, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água. Só os serventes sabiam a origem daquele milagre. Só os serventes sabiam que aquele vinho tinha sido originado de uma água. E aquele vinho tinha sido transformado. Que a água tinha sido transformada em vinho. Só os serventes sabiam. Mas todas as pessoas daquela festa de casamento foram beneficiadas. Quando Deus faz um milagre na vida de uma pessoa, de um casal, de uma família, muita gente que está em redor e de redor é beneficiada sem saber. Aí as pessoas perguntarão, o que aconteceu com a sua vida? O que aconteceu com a sua família, com o seu casamento? Aí você vai poder testemunhar, você vai poder falar. Jesus operou um milagre. Jesus fez uma metamorfose, fez uma transformação na minha vida, no meu casamento. O que Deus fez pela minha vida, ninguém poderia fazer. O que Deus fez pelo meu casamento, ninguém poderia fazer. Aí olha o que o texto diz, ainda no versículo 11. Com este deu Jesus princípio a seus sinais da Galileia, manifestou a sua glória. As pessoas verão a glória de Deus manifesta na sua vida, no seu casamento, na sua família. Não é? Esse milagre torna a glória de Deus visível. É isso. Nossa sociedade precisa de homens felizes. Nossa sociedade precisa de famílias felizes. Nossa sociedade precisa de casamentos felizes e vida transformada, casamento transformado, família transformada, torna uma glória de Deus visível.
As pessoas verão a glória de Deus manifesta. Nós precisamos de famílias em todas as partes em que pessoas desiludidas com família e com casamento possam olhar e dizer, gente que está desiludida com o casamento, gente que está desiludida com a família, possa olhar para famílias restauradas, possa olhar para famílias transformadas e dizer, é isso que eu quero para a minha vida. Olha o que Deus fez na vida daquele casal, olha o que Deus fez na vida daquela família. Eu quero isso para a minha vida. Por quê? Porque as pessoas estarão vendo com seus próprios olhos a glória de Deus manifesta, o poder transformador, o poder milagroso de Deus manifesta na vida de uma pessoa, de um casal ou de uma família. Porque vejam bem, este milagre, a manifestação da glória de Deus, tornou possível que as pessoas crescem em Jesus, que os próprios discípulos crescem nele, porque o final do versículo 11 diz, e os seus discípulos creram nele. Observe que as pessoas disseram, eu posso crer. Tem um hino da harpa cristã que diz assim, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Creia, tenha fé, enquanto há vida, há esperança. Mas eu vou dizer para você, a esperança não morre, a esperança é eterna, porque a nossa esperança está depositada em Jesus. Não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista de si mesmo. Dê uma oportunidade para Jesus fazer um milagre de transformação na sua vida, no seu casamento, na sua família, na vida dos seus filhos, do seu cônjuge. E você vai experimentar tudo isso que nós temos falado até aqui. Se você entrar no nosso canal, você vai ver lá a salvação da família. E a partir de agora vai estar lá a transformação da família. Assista esse vídeo, eu espero que Deus possa falar poderosamente ao seu coração. Porque Deus creia que Deus é poderoso para criar soluções onde aparentemente não há soluções. Em Deus, nós temos perspectivas em situações que dizem que não há perspectiva. Creia nisso. Essa festa era uma situação, era um momento que as circunstâncias diziam, não há perspectiva. Mas a partir do momento que a situação foi exposta para Jesus, houve uma luz no final do túnel. Com Cristo sempre haverá uma luz no final do túnel. E eu quero terminar dizendo para você que Jesus Cristo e o Evangelho podem trazer uma vida plena, uma vida feliz e uma vida saudável para você, para o seu esposo ou esposa e para a sua família. Eu quero terminar dizendo para você que Jesus Cristo não é apenas o Salvador do homem, mas Jesus Cristo também é a esperança de uma vida pessoal, conjugal e familiar, nova, diferente e melhor do que a de hoje. Se há alguém capaz de transformar o ser humano, de transformar um casamento e de transformar uma família que está em perigo de fracasso, de derrota, de término, de separação, esse alguém é Jesus Cristo. Se alguém é capaz de transformar vidas e situações, esse alguém é Jesus Cristo. E é interessante que Maria tinha essa noção. Quando Maria disse para eles, aconselha, obedeçam a Jesus. Porque quando Jesus faz bem feito. Quando Jesus faz o melhor, faz o superior. É isso que eu desejo para a sua vida. E o que eu quero terminar dizendo para você é o seguinte. Aonde nós mais necessitamos que Deus faça um milagre? Aonde nós mais necessitamos que Deus faça um milagre? Muitas vezes é no ambiente conjugal e familiar que os milagres se mostram mais necessários. E eu digo para você, com toda a convicção da minha alma, Jesus quer fazer um milagre no seu casamento e na sua família.
Baixemos a cabeça, fechemos os olhos e oremos. Pai, em nome de Jesus, eu oro e eu peço a Deus que esta palavra, baseada em João 2, o milagre no casamento em Caná da Galileia, da água transformada em vinho, que essa palavra alcance, que essa palavra atinja homens, mulheres, jovens, casais, famílias, e que essas pessoas possam provar, elas possam experimentar o poder transformador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o poder transformador do Evangelho nas suas vidas pessoais, conjugais e familiares. E que no futuro, Senhor, nós possamos ouvir testemunhos que esta palavra, ela não voltou vazia, mas ela cumpriu o propósito para o qual ela foi designada. Deus, aonde essa palavra for assistida ou ouvida, que teu Espírito Santo possa falar poderosamente aos corações daqueles que forem alcançados. Deus, a tua palavra diz, quer comamos ou bebamos ou façamos qualquer outra coisa que seja para a glória do nome do Senhor. E eu te peço nesta oportunidade, glorifica o nome do Senhor através desta palavra. Glorifica o nome do Senhor nas vidas que forem alcançadas por esta palavra. E abençoa, Pai, vidas, casamentos e famílias, transformando-os, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe a sua família, no nome santo de Jesus.